Muito bem, então, falando com os nossos amigos que nos acompanham, estão sempre conectados aqui através das nossas plataformas, no nosso site, o cidade101.com, no nosso aplicativo Rádio FM Cidade de Pedreiras e também através do nosso canal do YouTube, do qual nós temos então a alegria, a satisfação de poder já conversar aqui com a nossa querida doutora Maria dos Remédios. Aqui nós temos a satisfação de conversar nessa manhã, então, junto com você aqui que nos acompanha, também nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você vá nos assistir, com a médica infectologista, professora e pesquisadora da UEMA, recém então eleita a ocupar a cadeira de número 27 da Academia Maranhense de Medicina, a doutora Maria dos Remédios Carvalho Branco. Então, seja bem-vinda, doutora, aqui à nossa programação. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, então, seguindo justamente com essas informações, recordo-me que da última vez que conversei com a doutora Maria dos Remédios, foi um período difícil, justamente no auge, então, da pandemia da Covid-19. Eu me lembro da serenidade com que a doutora falava, mesmo em meio ali ao caos, sobre a necessidade de onisciência, educação e empatia para que nós pudéssemos salvar vidas. Naquele momento em que o medo, a desinformação caminhavam juntos, ela já deixava claro, a ciência precisava então estar ao lado da sociedade. E hoje retomamos então essa conversa em um cenário mais leve, mas igualmente especial. Ela que é natural aqui da cidade de Pedreiras, é médica, como já disse, infectologista, professora e pesquisadora da UFMA, foi eleita para ocupar a cadeira de número 27 da Academia Maranhense de Medicina, uma conquista que carrega o peso da responsabilidade e a beleza, aí com certeza, do reconhecimento merecido. E falando justamente a respeito de tudo isso, quando falamos então pela última vez, em plena pandemia, a senhora estava na linha de frente. O que mais lhe marcou pessoalmente, profissionalmente, durante aquele período, doutora? A questão da desinformação, que foi muito grande, de certa forma inesperada, inacreditável, porque até hoje circulam informações muitas vezes oriundas de médicos que falam coisas que não têm nenhuma base científica, né? Então, mostrou que, independente da pessoa ser médica, ser graduada, ela muitas vezes não tem uma base para discernir aquilo que não, digamos assim, não tem sentido, né? Não consegue ver um artigo, por exemplo, e analisar quando, no caso da área da saúde, quando aquilo ali tem alguma base, né? Se é um ensaio clínico, quantas pessoas foram testadas. Então, mostrou, naquele momento ali, desnudou toda a capacidade que a desinformação tem de penetração nos mais diferentes segmentos, né? E mostrou também as pessoas extremamente perdidas, né? Porque não sabiam em quem confiar, né? Eram muitas informações. E, no meio de tudo isso, o pânico, né? Então, todos nós tínhamos muito medo de morrer, né? Então, ninguém sabia, né, se sobreviveria ou não àquela pandemia. Qualquer um de nós poderia ter morrido naquele momento e, ao mesmo tempo, a questão das mortes, né? Então, todos nós perdemos muitas pessoas próximas, parentes, amigos, pessoas conhecidas. Então, realmente foi um momento muito pesado, digamos assim, emocionalmente para todos nós. E olha, aproveitando justamente essa deixa com relação a essa situação emocional, muitos médicos acabaram então se abalando emocionalmente naqueles anos difíceis. Como a senhora conseguiu então encontrar forças para seguir adiante? E uma demonstração desse seguir adiante foi justamente a premiação internacional que a senhora recebeu em Pequim, reconhecendo a sua atuação contra a Covid-19, que trouxe não apenas prestígio, mas também representatividade para o Maranhão. Fala para a gente um pouco mais a respeito dessa força, dessa razão que a senhora encontrou para seguir e conseguir transformar e trazer, então, respostas naquele momento, doutora. Naquele momento, eu estava em casa, né? Então, fiquei basicamente atendendo
tentando informar as pessoas, sejam jornalistas, né, a imprensa de um modo geral, rádio, televisão, o jornal impresso, as mídias. Eu fiquei tentando atender a partir de casa, online, então também foi um desafio, né, você também se adaptar a todas essas tecnologias. Mas minha filha, Maíra Carvalho, ela trabalha com isso, com comunicação. Então, foi ela que realmente viabilizou isso. Eu sozinha realmente não teria tido condições de fazer. Ela não morava comigo, mas veio no passar o período da pandemia. Mas teve um momento que eu vi que eu não aguentava mais, porque eram muitos compromissos, né? Às vezes eu olhava assim para a minha agenda e dizia assim, não, isso não é a agenda de uma médica infectologista, é a agenda de um secretário de saúde, de um governador, porque era uma coisa atrás da outra, né? Entre falar, dar aula, dar entrevista, então não tinha assim um limite. Mas teve um momento que eu disse, não tem condição, não dá mais. Nesse momento, aí eu procurei ajuda. Então, em junho de 2020, eu comecei a fazer terapia com psicólogo. E aí, continuo até hoje com terapia, porque realmente eu vi que a carga emocional era pesada demais. Não tinha condição mais de seguir. Em frente, era uma coisa que eu precisava mesmo fazer, terapia com psicólogo há muitos anos, há muitas décadas, digamos assim. Comecei naquele momento e aquilo ali acabou me fortalecendo, mas é bom lembrar, você lembrou dos profissionais de saúde, porque muitos profissionais de saúde morreram na pandemia, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, muita gente morreu durante a pandemia, porque eram pessoas muito expostas. No começo, as pessoas que eram de mais risco de morrer, elas continuaram trabalhando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, morreram muitos profissionais de saúde. Outros morreram até cuidando de parentes, né? Então, tem uma prima que é de Pedreiras, que ela morreu ao tomar conta do pai, né? O pai morreu e ela também acabou morrendo. E seguindo justamente com todas essas situações que foram aqui mencionadas pela doutora, realmente a gente percebeu a importância de todo esse cenário, foi uma linha de frente, foi uma verdadeira batalha que muitos, infelizmente, como a própria doutora Remédios enfatizou aqui, infelizmente não resistiram. Mas, virado então essa página, passado então esse capítulo, chegamos a esse momento onde agora a senhora é a mais nova integrante da Academia Maranhense de Medicina. E fica então o questionamento de como a senhora recebeu a notícia da eleição com 36 dos 38 votos, e eu fiz questão de começar justamente com esse momento da pandemia, a nossa conversa, a nossa entrevista, porque creio eu que ela tenha sido muito importante. Esse momento do qual a senhora se destacou bastante ao longo da pandemia deve, assim como boa parte da sua trajetória, da sua carreira, também ter impulsionado para que a senhora chegasse até esse feito, até esse posto então da Academia Maranhense de Medicina, ocupando aí agora a 27ª cadeira. Fala para a gente como a senhora recebeu então essa notícia da sua eleição. Já tinha alguns anos que o presidente da academia, Dr. Zé Márcio Soares Leite, ele me convidava para participar da academia, para concorrer, né? Porque é uma eleição, você se inscreve, tem que fazer campanha para que seja votado. Então, já tinha algum tempo que ele me convidava para concorrer. Mas foi realmente fruto do meu trabalho na pandemia. Então, como eu sou professora universitária, recentemente eu me aposentei da UFMA, eu sempre tive essa facilidade de falar com as pessoas, de explicar, também porque atendo pacientes também, então você tem que... Sempre me esforcei para explicar de forma que as pessoas realmente compreendessem. Então, durante a pandemia isso foi muito exacerbado, né, de horas e horas e horas exposta, né, muitas vezes, muitas pessoas se referiam a mim como a médica da televisão. Então, ontem mesmo eu fui acompanhar minha mãe no procedimento cirúrgico, e uma das pessoas que estava lá
falou, quando me viu, é você, é a médica da televisão, eu gosto muito de você. Então, aquilo foi muito exacerbado, porque eu passava também a tranquilidade, não queria gerar pânico em ninguém, informava com segurança, né, de forma compreensível, mas aquilo ali foi muito exacerbado. Mas, ao longo da minha carreira, eu sempre tive uma relação muito próxima com a imprensa, desde o começo, quando eu voltei para São Luís, em 1989, depois da residência médica, sempre que a imprensa me chamava, eu dava entrevista. Naquela época era mais comum no jornal escrito, depois para a televisão. E então eu já tinha esse perfil, né, de comportamento com a imprensa, já estava habituada com aquilo. E isso me rendeu realmente na pandemia vários prêmios, inclusive esse internacional, e culminou com essa eleição, que ela é muito importante, porque eu estou sucedendo a fundadora dessa cadeira, que é a professora Maria de Socorro Moreira Souza, que foi uma professora universitária também, com mais de 30 anos de dedicação à UFMA, que foi uma das primeiras médicas do Maranhão, a quarta médica ginecologista obstetra a ter um consultório, a primeira a ter o título de especialista concedido pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e o patrono, que é Dr. Neto Guterres, que é um médico que morreu em 1934, mas era considerado, digamos assim, o fundador da medicina social do Maranhão, que ele atendia, ele tinha uma farmácia, naquela época era permitido, mas quem não podia comprar, ele dava o remédio, ele distribuía remédio. Então, ele morreu muito jovem e teve um papel muito grande do ponto de vista social aqui em São Luís. Então, digamos assim, uma grande responsabilidade você chegar a essa cadeira, com esse patrono da cadeira e com essa acadêmica fundadora, que foram pessoas muito importantes para a medicina aqui do nosso estado. Muito bem, eu aproveito, já sigo então com as perguntas aqui. Ainda nesse mesmo sentido, vou incorporar duas perguntas aqui para a senhora. A primeira seria justamente com relação a como a senhora pretende contribuir, então, a partir de agora, dentro da Academia de Medicina aqui no estado do Maranhão, levando com certeza a sua experiência como pesquisadora e professora, e também falar para a gente a respeito de como a sua presença na academia abre mais espaço para a valorização das mulheres médicas. Um assunto também que eu acredito que seja muito importante de ser mencionado. Sim. Vou começar pela última, as mulheres, né? Então, quando a doutora Maria de Socorro entrou nessa academia, foram 40 cadeiras, 40 patronos, mas só 30 médicos fundadores. E desses 30, só eram 3 mulheres. Então, você vê que era muito pequena a participação das mulheres, ainda é muito pequena. Então, quando eu concorri, foi uma exigência das mulheres que estão lá, que fosse realmente uma mulher que entrasse, né, que corresse. Então, que seria estimulada as mulheres a participarem, mas já foi eleito um novo membro, depois disso, é um outro homem. Então, realmente, eu acredito que você precise, para diminuir essa desigualdade de gênero nesses cargos, é preciso que tenham políticas realmente claras. Então, por exemplo, os órgãos colegiados, eles precisam ser, a meu ver, meio a meio. Tem que haver um esforço, né? Isso, em todas essas academias, você pode ver a pequena proporção de mulheres. Você hoje vê, por exemplo, no Supremo, o Tribunal Federal só tem uma mulher, mas eu acho que precisaria realmente ter até normas para isso, para que existisse a paridade. Então, tem que ser um esforço muito grande para que
aumente o número de mulheres, e eu acho que elas deviam ser, na verdade, metade de todos esses cargos, não devia ser diferente. E esse esforço tem que ser em todas as esferas, em todas as instituições, precisa abrir um pouco os olhos para esse problema, porque eu acho que a gente já está totalmente habituado a só ver homens nesses cargos que nem conseguem questionar que precisaria ter muito mais mulheres nesses cargos, né? Na academia, quando eu entro, existe uma divulgação maior da academia, né? Porque por conta de eu estar muito ligada à mídia social, à imprensa, todo mundo me conhecer, então essa eleição repercutiu muito. Não me lembro de outra eleição na Academia Maranhense de Medicina ter repercutido tanto. Então, houve muita repercussão na imprensa, mas o desafio que eu acho principal nesse momento é trazer não só mais médicos, estudantes de medicina, médicas para os eventos da academia, mas também ter eventos para a população em geral, para outros profissionais de saúde. Então, eu acho que esse é realmente o meu desafio nesse momento, uma certa democratização do conhecimento. A senhora acabou, inclusive, respondendo aqui uma outra pergunta que eu já tinha separado, que tratava justamente com relação a desigualdades na área da saúde. Abordei essa temática das mulheres e a forma como isso impulsiona justamente essa caminhada das mulheres dentro da medicina, e eu ia então perguntar a respeito, aqui a nível de estado, o Maranhão ainda enfrenta desigualdades na área da saúde que são grandiosas. Ia deixar então espaço aqui para que a senhora, na sua opinião, nos apontasse o que seria urgente a senhora, no caso, que seria urgente melhorar. E a senhora já então apresentou aí um ponto que seria bem interessante, realmente essa divisão, aí de uma forma um pouco mais igualitária nessa questão do estudo. Aproveito então para seguir, a senhora criou também a série Ciência Explicada, que aproxima a pesquisa do público em geral, e eu deixo aqui então esse questionamento a respeito do grande, ou qual seria esse grande desafio de comunicar a ciência para quem está fora da academia. Faço essa pergunta considerando justamente porque a senhora, como já bem disse, tem esse reconhecimento de ser a médica da TV, de ter esse costume, de ter já até mesmo esse dom de conversar com as pessoas, sejam elas da área ou não, e conseguir repassar a mensagem. Então, deixo aqui essa pergunta a respeito do grande desafio de comunicar a ciência para quem está de fora da academia. Isso, digamos assim, essa ciência explicada que a gente começou com a ajuda da minha filha no Instagram, a gente precisa disso, né? Isso é mais ou menos um projeto piloto, mas também as instituições de pesquisa, as universidades, os profissionais, os professores, eles precisam, acho que, estar mais atentos a isso, né? Existe já um movimento, por exemplo, se você é pesquisador, tem um projeto financiado, você tem que, por exemplo, pelo CNPq, você tem que, no final, entregar seu relatório, mas também você tem que entregar um vídeo que vai ser usado para a população em geral. Então, existe já uma certa preocupação, mas você vê que isso ainda é muito pouco, tem muito a ser feito para que tudo na nossa cabeça, por exemplo, de pesquisador, de professor, a gente transforme aquilo num conteúdo que seja mais palatável, acessível a todo mundo. Na imprensa em geral, os grandes jornais, você já vê isso. Então, pesquisas que, por exemplo, eu tenho conhecimento, digamos, vias acadêmicas, muitas vezes depois que ela já repercutiu num grande jornal do país. Então, você vê que, pelo menos para grandes pesquisas, né, alguma coisa que o jornalista acha que é muito importante, aquilo repercute, às vezes, muito cedo, mas não existe ainda essa rotina de tentar trazer aquele conhecimento
a população em geral. Esse é o meu desafio hoje. Eu preciso, não consegui ainda dar conta, mas eu acho que seria necessário. Por exemplo, se tem uma nova doença circulando no Maranhão, então vamos deixar isso bem claro no Instagram ou no site, como isso funciona, qual o risco, mas nem sempre consigo, porque realmente eu trabalho muito, então nem sempre eu consigo dar conta dos meus projetos, mas isso deveria ser realmente um projeto institucional. Todas as instituições de pesquisa deveriam estar voltadas, né, para esse braço de deixar o conhecimento mais acessível, popularizar o conhecimento, democratizar o conhecimento. Aproveita agora então para seguir então com a nossa entrevista, perguntando um pouco a respeito dessa trajetória. Quando a senhora olha para trás, da infância aqui em Pedreiras até a carreira consolidada na UFMA e no cenário internacional, o que mais lhe emociona nessa caminhada? Acho que a superação, né, porque eu venho de embora seja a família Carvalho Branco, é uma família muito conhecida, mas, digamos, eu era prima pobre, né? Então, meu pai, ele, quando eu nasci, ele foi fazer o contador na época, e seguiu em seguida com a curso de medicina. Então, quando ele se formou, eu tinha 9 anos. Mas era uma outra geração, é uma outra maneira que ele tinha de ver a família, de ver as obrigações dele, não necessariamente é o modelo de família que a gente tem hoje. Então, no meu caso, veio da minha mãe, especialmente, né, que foi a grande, digamos, mantenedora, tanto financeira na minha infância, quanto emocional, para a gente seguir. E a oportunidade de estudar, que nem todo mundo tem, eu tive a oportunidade de estudar e soube, felizmente, aproveitar a oportunidade. Então, eu sempre eu me destaquei muito no colégio, aqui em São Luís, que eu estudei aqui em São Luís a partir da 5ª série, então eu sempre ganhei prêmio, aluna padrão, campeã de xadrez, sempre eu ganhei muitos reconhecimentos por conta do meu esforço de estudar, de levar muito a sério o colégio, né? Então, veio que meio que naturalmente fazer medicina, né? Tinha toda a influência aí dos médicos da família, não só meu pai, mas o doutor Kleber Carvalho Branco, doutor Josélio Carvalho Branco, que eram primos do meu pai, que eram muito próximos meus, né? Assim como meu tio Manel, que é irmão do meu pai, é um dos fundadores aí, junto com o tio Kleber, com o tio Josélio da Policlínica, aí São Jorge, aí em Pedreiras, depois ele foi para Brasília e ficou lá. Então, quando eu fui fazer medicina, já tinham muitos médicos na família, especialmente Carvalho Branco, foi meio que uma coisa natural, uma influência natural. E depois eu continuei sempre gostando de estudar, então a carreira universitária, mestrado, doutorado, faz parte da carreira universitária, é quase impossível você não fazer isso, e eu continuei gostando de fazer pesquisa, de orientar, tenho no meu currículo muitas orientações de monografia, do curso de medicina, fora mestrado e doutorado, mas muita orientação de monografia, sempre gostei disso. Então, e uma característica minha é que eu levo muitas coisas a sério, então não consigo chegar para trabalhar e fazer aquele papel, né, de desinteresse, de não querer fazer o serviço, eu nunca consegui ter esse papel, eu sempre levei muito a sério o que eu fiz e sempre gostei do que eu fazia, então talvez seja isso o segredo. E as pessoas sempre reconheceram isso, a minha dedicação durante todos, né, já tem mais de 30 anos que eu fiz a especialidade, né, 36 anos, então ao longo da minha carreira eu sempre tive esse reconhecimento como uma pessoa séria, que levava a sério trabalhos,
mal remunerado ou não, eu sempre sou a favor de que, se você está mal remunerado, você não acha que o seu trabalho não merece aquele valor, é muito pequeno a seu esforço, então melhor você pedir demissão. Melhor pedir demissão do que trabalhar, digamos assim, pela metade, entre aspas, né? Então, quando eu achava que não me interessava mais aquele trabalho, eu pedia demissão, ia para outro. Então, acho que esse foi o grande segredo, né? Mas essa história minha é uma história, hoje, muito difícil de se repetir. A desigualdade social no Brasil é muito pior, né? Então, o acesso à informação, ele é muito ruim nas pessoas com menor poder aquisitivo. Então, isso para mim, é um dos grandes desafios do país hoje. Conseguir diminuir essa desigualdade social, que no mundo inteiro ela está só piorando, né? A nossa tendência é ter apenas duas classes sociais, não só aqui no Brasil como no mundo, é a classe dos muito, muito ricos e a classe das pessoas de classe média baixa. Então, a tendência da classe média que nós temos hoje desaparecer, né? A extrema pobreza também desaparecer, uma grande parte da pobreza realmente subir, mas subir para uma classe de classe média baixa. Então, essa desigualdade aqui é muito cruel nesse país, e eu não consigo ver no final do túnel uma esperança de que isso vai melhorar. Está muito ruim a situação com o capital, digamos assim, se concentrando demais, né? Nós, provavelmente, em breve, teremos o primeiro trilionário do mundo, né? Isso aí deveria ser uma coisa, digamos assim, proibida, essa alta concentração de renda. Para que serve tanto dinheiro? Você não vai conseguir gastar esse dinheiro. Então, essa concentração de renda ela precisaria ser, digamos assim, revestida para que você tivesse muito mais gente na classe média, consumindo, tendo direito à educação, à saúde, mas, infelizmente, não é o que a gente vê, tá? Se você vira para o lado, você vê uma pessoa que não tem mais condição de pagar o plano de saúde, que está caindo em nível de poder aquisitivo, que era uma pessoa que até 5 anos atrás, o que ela ganhava dava para pagar muita coisa, mas hoje não dá mais. Então, nós temos nesse país muitos desafios, né? Sim, como acabar com a extrema pobreza, mas tem muitos desafios pela frente. Eu acho que ainda vai demorar muito a gente ter uma situação econômica melhor para todos, né? Uma desigualdade social menor. Muito bem, doutora. Eu aproveito então para seguir aqui já para a reta final da nossa entrevista, deixando 2 últimas perguntas para a senhora. A primeira seria justamente com relação à mensagem que a senhora deixa para os jovens, em específico fala aqui os de Pedreiras, mas também de todo o estado, que com certeza acompanharão essa nossa entrevista, de todo o país. Essa mensagem específica para quem deseja, para quem sonha em seguir, então, com a carreira médica ou científica. E também, por fim, se a senhora pudesse resumir a sua história em uma palavra, qual seria? Acho que para o jovem que quer a área médica, né, mesmo que não seja medicina, profissional de saúde, eu acho que o grande desafio hoje é você saber exatamente o que você quer, né? Nós temos uma juventude, a chamada geração Z, né, que é o pessoal nascido a partir de 1995, que tem muita dificuldade ainda de saber o que quer, porque a sociedade está muito complexa, então precisa saber o que quer, e sabendo o que quer, trabalhar para isso, mas nos próximos anos a medicina vai mudar muito, 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 por conta da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial já está substituindo muitos profissionais, inclusive os médicos, por exemplo, os médicos da imagem, né? Quem faz ressonância, tomografia, esses tipos de médicos que dão esse tipo de laudo vão ser substituídos, porque a inteligência artificial faz muito melhor. Então, os jovens têm que pensar nisso, nas profissões que vai ter emprego, né? E essas profissões, elas são mais na área tecnológica.
E se você ficar na área médica, tem que pensar numa área, numa especialidade que você vai ter emprego para você. E nos próximos anos as coisas vão mudar muito, essa maneira que a gente trabalha vai mudar muito. Então, precisa analisar bem o mercado, mas eu acho que o desafio, né, eu acho que para o sucesso você precisa se esforçar, né, ter entusiasmo, não adianta se esforçar sem ter entusiasmo, né, e para ter entusiasmo você precisa gostar do que você faz, né? Então, primeiro descobrir o que você quer, o que você gosta, ir atrás disso, ir atrás do seu sonho, é possível, né, fazer e conseguir realizar os seus sonhos, se você souber mesmo que quer e você batalhar por isso. Não se deixe desanimar, o mundo hoje é muito complexo, é muito desafiador, mas não desanime, siga em frente, que eu acho que isso é o que você deve fazer. E para resumir a minha trajetória em uma palavra, eu acho que a palavra seria esforço. Eu acho que eu me esforcei muito para chegar até aqui, mas me esforcei com entusiasmo. Maravilha, então, conversando aí com a doutora Maria dos Remédios Carvalho Branco, de Pedreiras para o Mundo, a ciência que transforma vidas. Ela que, com muito orgulho, nós fazemos questão de enfatizar isso, é natural de Pedreiras, médica, infectologista, professora e pesquisadora da UFMA, eleita, então, recentemente para ocupar a cadeira de número 27 na Academia Maranhense de Medicina. Doutora, a gente agradece aqui, então, essa nossa conversa e deixa o espaço, sempre que achar necessário, para que entre em contato novamente, para que nós possamos explanar, falar aí a respeito de tudo que é importante, que salva vidas aqui para os nossos ouvintes e para todos os nossos internautas. Muito obrigada. Fico à disposição, é um prazer sempre falar com vocês, especialmente considerando que a audiência é de Pedreiras. Então, muito obrigada e estou à disposição de vocês.